Vamos fazer aqui agora a análise da luta principal do UFC Fight Night, Jairzinho Rozenstruik vs Cyril Gane. Acredito que o UFC Las Vegas número 21, aqui comigo, Capitão Carisma, para trazermos essas análises para vocês. Se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações, e aqui na descrição do nosso vídeo tem um link das nossas redes sociais e também do nosso grupo do Telegram. E deixa o seu like aí para fortalecer aqui o nosso canal. É a maneira gratuita aí de você ajudar a crescer e fortalecer o nosso canal. Compartilha com seus amigos, envie esse vídeo aí nos seus grupos, ajude o nosso canal a crescer e venha fazer parte da família Round Extra. Capitão Carisma, Jairzinho, um atleta absurdo, né? Estreou no UFC em fevereiro de 2019, com vitória aí sobre o Junior Albini, e só veio emplacando vitória atrás de vitória, até ele enfrentar a besta fera aí do Francis Ngannou, e recuperou aí na sua última luta contra o Júnior Cigano dos Santos, acabou nocauteando aí no meio ali, no finalzinho do segundo round. O que a gente pode esperar aí do Jairzinho? Tá vindo aí com um cartel de 11 vitórias e apenas uma derrota. O que você enxerga aí do Jairzinho para esse combate? Jairzinho Rozenstruik, meu ex-garoto, um cara que tem realmente o toque da morte. Claro que um peso pesado, um cara de 120 quilos vai bater pesado, isso é natural, isso é física pura, mas o Jairzinho é um desses caras que qualquer toque realmente parece assustadoramente poderoso. Então, tipo assim, a luta dele contra o Cigano foi até uma ótima luta do Cigano, eu acho que ele se apresentou muito bem, estava dando uma aula de boxe, e aí quando foi encurralado uma vez só, o Jairzinho definiu a luta, porque é isso, ele tem um poder de nocaute extremamente assustador, e eu acho que você vê isso principalmente no jab meio gancho de esquerda que ele usa de contragolpe, que foi o golpe que ele usou para nocautear o Alan Crowder, foi o golpe que ele usou para nocautear o Andrei Arlovski, que ele usa quando o oponente está sendo excessivamente agressivo, e ele é muito preciso com ele. Um defeito que o Jairzinho tem é que ele é um cara muito estático, muito plantado. É um cara que luta tentando esperar que os adversários entrem na distância dele. Mas ele tem ótimos chutes baixos, ele tem ótimos contragolpes, ele tem uma boa movimentação de cabeça. Então acaba que esse defeito meio que se compensa, a não ser que ele lute com lutadores extremamente móveis, o que não é uma coisa muito natural da categoria dos pesos pesados. Em geral, ele não vai ter grandes problemas com isso. Agora, por exemplo, as últimas 3 lutas que foram onde o nível subiu realmente, você vê que ele teve dificuldades notórias, né? A luta dele contra o Alistair Overeem, ele estava a caminho de perder uma decisão por pontos e conseguiu nocautear faltando 4 segundos. A luta contra o Francis Ngannou é até aquela luta meio triste, assim, que você vê em 20 segundos o Jairzinho fez tudo certo e acabou nocauteado de qualquer jeito, né? Ele acertou bons chutes baixos, ele conseguiu se esquivar dos golpes do Ngannou e acertar contragolpes enquanto isso, aí tomou uma mãozada e morreu de qualquer jeito. Eu não acho que essa derrota para o Ngannou diga muita coisa, foi uma derrota baseada em pura imposição física, o que, claro, é algo que o Ngannou faz muito bem, mas eu não acho que a gente pode tirar alguma falta de nível do Jairzinho por causa disso. Pelo contrário, eu, na verdade, achei que quando ele estava sendo atacado por um cara muito maior e muito mais poderoso, ele ainda assim foi capaz de se virar bem, ele estava acertando os golpes no meio da combinação do Ngannou. Eu não achava que o Jairzinho tinha essa categoria e ele se mostrou muito bem nisso. Ele também trabalha bem, tipo, como ele é um cara que trabalha muito de uma distância mais curta, da média para a curta, ele precisa de uma arma para fazer o adversário querer entrar na distância dele, e ele tá usando cada vez melhor os chutes baixos, sabe? Na verdade, eu diria que estão sendo a arma mais prolífica dele, porque realmente contra um cara como o Cigano, ele não tinha a vantagem na envergadura, ele não tinha vantagem no tempo de entrada e saída, então ele tinha que continuar o tempo todo atacando as pernas para tentar fazer o Cigano ter que prevenir esses chutes entrando na distância dele. E aí, quando isso acontecia, ele conseguia atacar com golpes na cabeça, mas no geral
trabalhar chutes baixos com categoria no peso pesado também é uma coisa muito boa, porque não é todo mundo lá que sabe defender chutes, e o Jairzinho tá fazendo esse tipo de movimento muito bem. Uma questão a respeito do Jairzinho é que, em geral, os lutadores que ele venceu são trocadores, né? Praticamente todos são. Acho que o único que a gente não categoriza como trocador é o Allen Crowder, e ainda assim ele é um cara mais voltado para a trocação do que para o grappling. De resto, Arlovski, Alistair Overeem, Júnior Cigano, Júnior Albini, todos esses caras se baseiam mais na trocação, e o Ciryl Gane não é exceção. É óbvio que na categoria dos pesados você tem uma dificuldade um pouco maior de encontrar um grappler muito bom, mas só que a impressão que dá é que o Jairzinho meio que foi colocado longe desse tipo de jogo, e considerando tanto que o Overeem quedou ele com facilidade e controlou a luta no chão, eu questiono realmente qual que é o nível técnico da parte de grappling dele. Ele me parece, ele tem bom gás para um peso pesado, o gás dele é excelente, e você vê que o poder dele não vai arrefecendo com o tempo. Ele chega no quinto round com o mesmo poder de nocaute que ele começa a luta, e isso é sempre um fator incrível. Além de ser um cara que chuta muito bem, o que não parece, né, pelo tipo físico dele, até pela forma que ele luta. Enfim, e é um dos kickboxers, acho que é o kickboxer com mais experiência em toda a categoria dos pesados. Ele tem mais de 80 lutas de kickboxing, sendo que 76 delas foram vitórias, sabe? Então, realmente um cara de alto nível. O jogo dele parece meio simplista, meio minimalista, mas é um jogo que funciona muito bem e até o momento trouxe excelentes resultados. Do outro lado, capitão, seu garoto aí, Ciryl Gane, tá vindo aí, eu falo Gane, Ciryl Gane, sei lá. Tá vindo aí, capitão, com 7 vitórias consecutivas. Na sua última luta também nocauteou aí o Júnior Cigano na metade ali do segundo round. O que a gente pode esperar aí do francês? O que ele pode estar trazendo de arma para enfrentar o Jairzinho? Ciryl Gane é o peso pesado que prestou atenção nas aulas de kickboxing, sabe? Meu garoto Ciryl Gane, inclusive. Ele também tem um cartel aí, ele tem um cartel no Muay Thai, ele tem 12 lutas, sendo 12 vitórias. 12? Não tenho certeza agora, eu acho que é. Mas... E o cartel dele no MMA de 7 vitórias, nenhuma derrota. Ele já é um cara que entrou muito respeitado dentro do UFC. Você pode até procurar o vídeo que a gente fez para a luta dele contra o Rafael Bebezão, que foi a primeira luta dele. E a gente já tá falando de como que ele é um prospecto de altíssimo nível, um dos caras que existia maior expectativa para ver como ia se dar bem no nível mais alto, porque apesar dele só ter 3 lutas antes de entrar no UFC, ele estava enfrentando caras de cartel extremamente respeitável, sabe? Caras de categoria fora do evento, nenhum bobão. Aí entra no UFC, finaliza o Rafael Bebezão, finaliza o Dontail Miles, vence o Tanner Boser por decisão em uma luta que foi uma surra, foi realmente uma tirada pra nada. Aí pega o Júnior Cigano e tem pra mim a melhor performance da carreira dele. Tipo assim, foi uma coisa muito épica ver como que o Ciryl tratou o Cigano. Porque, em geral, a galera que venceu o Cigano, em geral não, eu posso dizer até que todos os que venceram o Cigano venceram baseado no processo de encurtar a distância, colocar ele contra a grade e pressionar mesmo. Pressionar o Cigano para que ele comece a ceder defensivamente. O Gane, pelo contrário, ele fez o jogo que, em teoria, é o jogo que o Cigano gosta de fazer. Sabe? Ele ficou na distância, se movimentando, acertando golpes de longe. A diferença é que o Gane chuta muito bem. Chuta absurdamente bem. E aí a distância que ele pode controlar é ainda maior do que a do oponente, sabe? Então você vê, ele não acertou muitos socos, ele nem mesmo acertou muitos golpes no rosto, mas só que ele acertou muitos chutes no corpo, ele acertou muitos chutes na perna, e o negócio é que ele estava constantemente acertando o Cigano. Se você vai ver os números dessa luta, o Cigano acertou um golpe para cada 6 do Gane. E tipo, eu sei que as pessoas tendem a desconsiderar chutes na perna um pouquinho, ou chutes no corpo, mas cara, é um homem de 120 quilos chutando o seu corpo. Isso dói.
Isso dói com toda a certeza. E aí, quando o Gané conseguiu acertar um bom golpe em cima, acertar um bom golpe na cabeça, ele balançou o Cigano, terminou a luta com uma cotovelada, que o Cigano reclama até hoje que foi uma cotovelada ilegal. Não foi qualificado como ilegal, eu acho que também não tinha jeito do Gané ver se ela seria ilegal ou não. Ele bateu e o Cigano tinha virado a cabeça nesse momento. Então pode ser que ela tenha pegado um pouco na nuca, mas independente disso, a luta estava sendo muito unilateral. Já tinha passado metade da luta e o Cigano não tinha ganhado um segundo de luta, sabe? Então eu realmente não acho que a reclamação dele tenha fundamento. Agora, o Gané, tranquilamente para mim, o kickboxer mais técnico que tem na categoria dos pesados hoje. E olha só, a gente tem caras como Stipe Miocic, Alistair Overeem, Alexander Volkov, e eu tô falando que esse cara é mais técnico do que eles. E o motivo que eu falo isso é baseado mais em técnica mesmo do que em efetividade, vamos dizer. Você vê que ele chuta bem, você vê que ele é defensivamente responsável, você vê que ele quebra a linha de ataque do adversário toda vez, você vê que ele se movimenta lateralmente, ele tem uma boa movimentação de cabeça. Tudo isso são coisas que, em geral, pesos pesados não fazem. Agora, resta saber como é que ele vai se dar em uma luta que varia mais pro wrestling, mas só que é por isso que eu tô falando, em questão de técnica pura, eu acho que ele seja o melhor de todos. E outras coisas que ele tem um jogo de chão muito subestimado. Ele tem um chão muito bom. Tanto que 2 lutas dele no UFC já foram por finalização. E ele é um cara que vai pra finalização mesmo, né? A luta dele contra o Deontay Myers, ele já tava ganhando a luta com tranquilidade, tirando o adversário pra nada. Foi pra finalização, uma chave de joelho. Na verdade, chave de calcanhar. Faltando 15 segundos para a luta terminar. Então ele gosta realmente de buscar a finalização. Ele tem um jogo extremamente variado. Eu não sei se o wrestling dele vai representar no nível mais alto. Realmente não foi uma ferramenta que ele precisou demais, tanto porque as lutas dele ou elas acabaram caindo no chão porque o oponente caiu, como foi o caso do Bebezão, ou simplesmente ele resolveu na trocação. Eu acho que é muito legal que ele tenha um jogo mais bem desenvolvido em todas as áreas. Ainda mais entrando nesse nível de top 5 da categoria, seria ótimo, porque vai pegar uns caras que têm um poder de nocaute muito assustador, e às vezes tentar lidar com eles na técnica pode não ser a ideia mais inteligente, porque é MMA, você está lidando com luvas muito pequenas, mesmo que você seja defensivamente responsável, talvez um golpe ali sobre. Até o Cigano acertou umas mãozadas bem perigosas ali no Gané, mesmo sendo dominado durante toda a luta. Então assim, definitivamente eu não tenho nada de mal tecnicamente para falar do Gané no momento, a não ser, eu acho que o fato que ele abaixa muito a cabeça quando ele tá se aproximando, e eu já vi ele tomando um daqueles uppercuts meio shoryuken que o Ngannou dá, e eu lembro que era uma coisa que eu ficava muito pensativo, porque esses dois caras treinavam juntos, sabe? E eu ficava pensando, não é possível que você nunca tomou um confere do Ngannou aí para aprender que não se deve fazer esse tipo de coisa. Só que, no geral, a técnica dele para um peso pesado, a mobilidade que ele tem, a leveza nas pernas, são coisas realmente absurdas, são coisas surreais. Bom, já deixou seu like aqui no nosso vídeo? Deixe seu comentário também para quem vai aí, a sua torcida, seu palpite, seu chute aí. Quem você acha que vai vencer esse combate? Capitão, Jairzinho e Rodestruck, os dois têm praticamente a mesma altura. A diferença de peso é bem pequena. Agora, a envergadura do Cyril Gane é maior, os dois são destros. O que a gente pode esperar desse combate? O que você enxerga aí de ferramenta dos dois para essa luta e para quem vai o seu palpite aí? Assim, eu não acho que o fator dos dois serem destros seja muito Relevante. porque o Gané meio que decide a base que ele vai lutar quando ele entra na luta. Ou pelo menos tipo, faz a estratégia já pensando nisso. Ele é um cara que pode trocar das duas bases e ele faz isso muito bem. Eu acho que, tipo, pro Jairzinho é uma luta, vamos dizer, não como toda outra, mas só que é difícil para ele conseguir implementar uma estratégia que funcione, que seja diferente do jogo normal dele. Sabe, eu acho que apesar de eu considerar ele extremamente talentoso e muito bom para a categoria, eu acho que ele é um cara de um jogo só,
sabe? Ele não vai ser o cara que vai subitamente decidir, vou ser mais agressivo essa luta, vou ser mais contragolpeador, né? Eu acho que o jogo dele meio que é forjado nele, sabe? Tipo, você vai fazer uma coisa só, mas você vai ser prodigiosamente bom nessa coisa. E é estranho dizer isso, considerando que ele só tem uma derrota na carreira e que foi uma derrota completamente atípica, né? Foi uma derrota que ele sofreu um nocaute em 20 segundos. Mas, ainda assim, você vê nas lutas dele contra o Zidane e com o Overeem que mesmo passando perrengue, ele não foi realmente capaz de mudar o que estava acontecendo na luta. Ele foi continuando fazendo, ele continuou a fazer o que ele estava fazendo e acabou por conseguir o resultado. E isso prova o tanto que ele é bom fazendo o que ele faz. É realmente um cara, e o toque da morte com certeza não atrapalha aí, sabe? Mas eu acredito que nessa luta o cara mais completo seja tranquilamente o Gane. Ele pode não ter o poder de nocaute do Jairzinho, nem próximo disso, nem o jogo de mãos dele, talvez não tenha nem o timing para contragolpes, mas só que em questão de um jogo mais completo, ele tá quase há anos-luz em questão de poder quedar, em questão de poder mudar o nível da luta, poder controlar a luta na distância ou trabalhar da média para curta. Eu acho que ele faz tudo isso muito bem. E uma coisa que eu acho que vai ser meio que o diferencial nessa luta vai ser a habilidade do Jairzinho de conseguir impedir que o Gane quede. Para você impedir que ele chute. Claro que impedir que ele quede também seria uma boa ideia, mas eu acho que, considerando a forma que o Gane luta, é mais importante impedir que ele chute do que qualquer outra coisa. Porque o Jairzinho, sendo plantado como ele vai estar o tempo todo sendo alvo de chutes. E como eu falei, ele não tem realmente uma arma para atacar os adversários de longe. Ele usa o chute baixo na parte de dentro da perna para fazer com que o oponente se sinta incomodado e tenha que encurtar a distância. E isso vai funcionar contra 99% dos pesados, porque 99% dos pesados não chuta direito. Agora, ele está encontrando um cara que vai se valer de uma distância muito maior do que a dele, porque ele vai estar chutando o tempo todo, vai estar chutando o corpo, vai estar chutando a cabeça, vai estar chutando a perna, e isso a uma distância que o Jairzinho vai ter dificuldade para contragolpear. Então, eu acho que essa é uma luta, que essa questão do Jairzinho de se manter sempre plantado, apesar de sim, isso facilitar com que ele gere poder nos golpes dele, o que vai adiantar esse poder se você está o tempo todo longe do seu adversário? Então, eu acho que essa é a dificuldade número 1 do Jairzinho, porque se o Gane começar a ficar muito confortável com os chutes, eu não vejo o que o Jairzinho possa fazer, além de acertar uma mão realmente prodigiosa, para contragolpear esse tipo de jogo. Eu não vi tecnicamente nele algo que ele consiga fazer para ser efetivo contra esse tipo de jogo. E isso considerando que o Gane vai querer ficar na trocação. Igual eu falei, eu não tenho como saber como que é o wrestling do Gane. Além disso, eu não tenho certeza se o wrestling do Jairzinho é bom ou ruim. O cara que tentou quedar ele, que foi o Overeem, conseguiu múltiplas vezes sem grandes problemas, sabe? Mas só que o Overeem é um cara extremamente completo, é um cara extremamente técnico, então eu realmente não acho que seja legal utilizar ele como base. Mas em teoria, o Gane poderia fintar algumas quedas ali e indo para o chão, eu acho que ele tem uma vantagem bem decisiva. Mas só que lembrando, para o Gane quedar, ele tem que entrar na distância. Para ele entrar na distância, ele está correndo um risco muito absurdo. Então, essa é daquela luta que você tem que usar a clássica estratégia Alistair Overeem. Ou você está dentro do seu adversário, ou você está longe do seu adversário. Ficar na média distância, média para curta, média para longa, isso tudo são áreas de risco, áreas de morte, sabe? E contra um cara como o Jairzinho, são realmente áreas de morte. Jairzinho, claro, tem mais experiência lutando num nível mais alto do que o Gane, mas até o momento, quando o Gane subiu de nível, eu achei que ele representou muito bem. Igual como o que eu tava falando, quando ele pegou o Cigano, ele não fez o jogo que todos sabiam que era bom contra o Cigano. Ele continuou lutando como ele sempre lutou e deu uma aula técnica. Então, contra um cara que é bem menos móvel do que o Cigano, inclusive o Cigano mesmo estava dando um show de movimentação contra o Jairzinho, sabe? Aí você fica pensando, o cara que deu um show de movimentação contra o Cigano,
que ele vai fazer contra o Jairzinho? E é meio que isso que eu tenho a expectativa que aconteça durante a luta. Eu fico pensando que o Jairzinho, se ele não for bobo, ele vai realmente ter que ter bolado um plano para parar esses chutes. Porque os chutes, se começarem a cantar, vai complicar bastante a vida dele. Então, que seja trabalhar os chutes com a perna da frente, que seja trabalhar uma estratégia baseada em encurralar o adversário, que eu acho que ele tem plenas capacidades. Eu não acho que você precisa de uma movimentação extremamente acelerada quando você precisa de consciência do seu espaço, e eu acho que o Jairzinho tem capacidade de fazer isso, mas eu acredito que a luta deva transcorrer com o Gane dominando ela na distância, e se ele conseguir evitar, pelo menos na grande maior parte da luta, as mãozadas extremamente perigosas do Jairzinho, eu acho que ele deve ter uma vitória bem confortável. Só que, tipo, eu falo confortável num sentido que eu não vejo essa luta sendo parelha, eu não vejo ela sendo competitiva. Eu acho que vai ser ou morte para um lado ou domínio completo para o outro lado. E eu acho que o Jairzinho tem, tipo, todas as características que a gente normalmente imagina que são assustadoras no pesado, né? Então, ele tem a mão extremamente pesada, ele tem um boxe apurado e ele tem a capacidade de contragolpear extremamente bem quando um adversário entra na distância dele. Fora isso, eu acredito que o Gane seja capaz de punir ele muito com os chutes, e se por acaso a luta for pro chão, eu também dou uma vantagem bem grande pro Gane. Então, meu palpite vai no meu garoto Ciryl Gane contra meu ex-garoto Jairzinho Rozenstruik. Tá aqui a análise do nosso Capitão Carisma. Se você concorda com ele, deixe seu comentário. Se discorda também. Lembrando, pessoal, que aqui na descrição do vídeo tem um link das nossas redes sociais. Então vem fazer parte aí da família Roundista. A gente quer saber também sua opinião. O que você acha e quem você acha que vai vencer. Deixa aqui embaixo. Até a nossa próxima análise.